Bom, já deu o sinal do Zoom para a nossa gravação. Então, boa tarde a todos, bom dia a todas, boa noite. Quem nos vê depois desse acontecimento, né? Primeiro, eu queria registrar a minha presença aqui, né, como descendente dos povos originários que foram massacrados nessa terra. Sou solidária à família da Inês e do Kleber, né? E de todos nós brasileiros que estamos em luto pela morte brutal do Dom Philips e do Bruno Pereira. Eu queria deixar registrado. E que vocês que nos seguem, né, nesse mês de junho, a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, dentro do Papo Ciências, elegeu um tema que dói a nossa alma, né, de falar de amor diante de tanto desamor que nós estamos vivenciando nesses dias, né? O Papo Ciência é uma iniciativa do coletivo de editoras da Revista Brasileira de Pesquisa e Ensino de Ciências e tenta mobilizar em cada mês uma temática para organizar as nossas discussões nas redes sociais. Nós estamos também investindo em ocupar esse espaço das lives e espero que em outro momento a gente possa ter lives com mais participação e mais presença. Essa live de hoje vai ser gravada, então eu aviso aos nossos convidados, Sérgio Cirino e Zumira Medeiros, que nós teremos um conjunto de perguntas, não vai ser um conjunto de perguntas do público diretamente, mas espero que a contribuição de vocês para falar desse assunto tão interessante para mim e para nós editores, mas para nós leitores, para nós avaliadores, para nós que nos interessamos pela circulação do conhecimento científico, possa suscitar discussões e, possivelmente, em outros momentos, outras perguntas e outras interações. Então, o tema que nós escolhemos é o amor nesse mês, e dentro dessa temática, né, hoje, que é o dia do solstício de inverno, né, 20 de junho, no sul, a noite mais longa, também uma noite de amor longa, nós vamos falar do cotidiano das revistas científicas entre o saber e o afeto, né? A professora e técnica administrativa Zumira Medeiros, que eu tive o prazer de conviver durante muitos anos com muita proximidade, né? Foi minha aluna de doutorado, trabalha na Diretoria de Inovações e Metodologias de Ensino, mais conhecido como o GIS, da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG, e compõe a equipe da revista Docência do Ensino Superior, que tem uma história recente, mas uma história muito ativa. E o Dr. Sérgio Cirino, psicólogo, que eu também tive o prazer de conviver afetuosamente durante muitos anos e ainda continuo cultivando a amizade, não mais como colega de departamento, mas colega de universidade. É doutor em psicologia, nós trabalhamos juntos em vários projetos que perpassam a memória e a história do ensino de psicologia e da psicologia, entre outros assuntos, e ele trabalhou, foi editor de periódico também, mas fundamentalmente o que ele vai trazer para a nossa discussão de hoje é a participação na concepção, na criação de indicadores e descritores para a organização do portal de periódicos da UFMG e outras experiências de portais que ele nos traz, né? Nós organizamos a fala em torno de 20, 30 minutos, e depois nós faremos uma pequena discussão. Vamos começar com a doutora Zumira Medeiros, e ela fica à vontade, se quiser complementar algum ponto sobre a sua trajetória pessoal e profissional e a sua fala. Ok, Zumira? Pode entrar? Ok, Silvânia, boa tarde. Então,
como Silvana estava dizendo, aqui na UFMG eu faço parte da equipe editorial da revista Docência do Ensino Superior. É um periódico científico, né, editado pelo GIS, que é a Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino. É um setor recente dentro da universidade. O GIS existe na universidade há pouco mais de 10 anos. A revista também tem pouco mais de 10 anos. E eu faço parte dessa equipe e a gente vai, então, compartilhar com vocês agora um pouquinho das relações de afeto que permeiam esse trabalho nessa equipe. Confirme para mim, minha tela está aparecendo? Ok, perfeita. Tá, João. Então, olhando aqui meu tempo, a revista Docência do Ensino Superior, como eu disse, ela tem um pouco mais de 10 anos, né? Ela foi lançada em 2011, né? Inicialmente ela era anual, depois passou a ser semestral, atualmente é de publicação contínua, né? Que é uma modalidade em que se tem um único volume ao ano. Diferentemente de outros periódicos, nós publicamos muitos relatos de experiência, já que a gente quer colocar em evidência a docência no ensino superior, nada melhor do que trazer o professor nos contando sobre sua sala de aula, né? Também publicamos ensaios, resultados de pesquisa, entrevistas, resenhas, como outro periódico, né, normalmente faz. O nosso foco temático, então, é a prática docente no ensino superior, em todas as áreas do conhecimento, né? Nas exatas, nas humanas, nas biológicas, nas artes, né? Em todas as áreas. Eu vou trazer aqui inicialmente alguns elementos, até para caracterizar a revista como um periódico científico que ela é, né? Então, nós temos um processo editorial que se assemelha muito aos dos demais periódicos, né? As submissões primeiro passam pela verificação de um checklist, né, de itens básicos que são solicitados na nossa política. Passa-se por uma etapa de antiplágio, né, com software de antiplágio. Estando tudo ok, o manuscrito segue para uma leitura de triagem, que é feita por um de nossos editores. A partir dessa leitura de triagem, os avaliadores são escolhidos, né, na nossa base de avaliadores. O manuscrito, então, segue para avaliação por pares, com os pareceristas. Quando retorna, fazemos a decisão editorial. E, se aprovado, ele vai seguir para revisão, diagramação e publicação. Então, esse processo editorial ele não difere muito de outros periódicos científicos. Aqui tem uma imagem do nosso site. Nós também usamos o Open Journal System, que está hospedado no portal de periódicos da UFMG, né? A universidade disponibiliza esse serviço, então nós usamos, estamos nas versões mais atuais do OJS, estamos indexados em várias bases de dados, em vários indexadores, e aí, então, essa introdução, né, e pequena apresentação da revista para caracterizá-la como um periódico científico que possui muitas características em comum com outros periódicos. Daqui para frente, pensando no tema, né, que Silvana nos propôs abordar, eu queria destacar 3 elementos que talvez diferenciem um pouco os processos de trabalho nesta revista dos de outros periódicos. Vou começar falando pela nossa equipe editorial, né, nosso comitê editorial. O que a gente tem de diferente? Para começar, a gente é um grupo que se reúne semanalmente, né? Já vou falando das fotos que tem aqui, mais embaixo. Essa foto ao redor da mesa, ela é quando a equipe ainda estava bem pequena, talvez de 2016. Tem uma outra foto aqui que é do período da pandemia, reunião online, né? O print da tela. E essa na grama aí, das pessoas sentadas no gramado, foi a nossa primeira reunião presencial nesse ano de 2022. A gente fez num espaço aberto aqui, né, perto do nosso prédio, mas lá fora, no gramado,
para ficarmos mais à vontade, né? Fazer uma aglomeração, mas pelo menos lá fora, e foi muito agradável. Então, essa equipe ela é composta por técnicos administrativos. Eu sou técnica na universidade, eu sou pedagoga, doutora em educação, e meu cargo na universidade é técnica em assuntos educacionais. Na equipe, há muitos estudantes de graduação, de pós-graduação, temos docentes, temos pessoas que estão como voluntárias na equipe, e são pessoas das diversas áreas de conhecimento, assim como o periódico é um periódico que aborda, né, que recebe textos, submissões e publica artigos das diversas áreas. Então, o perfil dessa equipe, ele é diversificado e é multidisciplinar. A gente se encontra todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas. É uma reunião de trabalho intensa, né, semanal, e a regularidade desse encontro é muito importante para estabelecer os processos de trabalho que a gente tem. Detalhando um pouco mais esse processo de trabalho, essa equipe se organiza numa subequipe, que é a nossa comissão editorial, que são os editores-chefes, editores adjuntos e editores associados, que são doutorandos, técnicos, docentes e alguns voluntários. Editores-chefes, por que no plural? Desde 2018, nós temos um regimento que nós escrevemos, e está publicado no site da revista. Nós temos um trio de editores-chefes. Esse trio pode ter um docente, um técnico e um doutorando, porque nós temos na equipe muitos estudantes da pós-graduação, né, doutorandos. Então, em certo momento, a gente já teve doutorandos como editor-chefe, fomos questionados, até internamente mesmo na UFMG, então a gente compôs esse trio de editores-chefes, né? A gente pode ter um docente, um técnico e um doutorando. Os editores adjuntos são também técnicos, docentes e doutorandos, e os editores associados, que a gente vem compondo esse grupo há alguns anos, são as pessoas que, tendo passado pela equipe, pela comissão editorial, por pelo menos um ano, normalmente doutorandos após defenderem suas teses, né, então se desvinculam da universidade, às vezes, né, batem asas para outras instituições, eles permanecem com um vínculo com a revista como editor associado. Essas pessoas, então, não estão nas reuniões semanais, né, mas estão em reuniões ampliadas, que a gente faz 3 vezes ao ano. Nós temos também uma equipe de apoio, e a equipe de mídias, que a gente chama um pouco assim, que são estudantes de graduação e de mestrado, que cuidam das nossas redes sociais, que naquele processo editorial que eu mostrei, a primeira fase, que é o checklist, né, e o antiplágio, esses estudantes nos ajudam nessa fase, né, e então, como eu disse, da graduação das diversas áreas, mestrandos e alguns voluntários. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais esses voluntários que estão sempre aparecendo aqui. Nós temos uma equipe de revisão de português, inglês e espanhol, que são os idiomas com os quais o periódico trabalha. E esses revisores hoje são estudantes do curso de letras. Por que eu digo hoje? Porque já houve um momento em que a gente fazia essa revisão de forma terceirizada, né? Uma pessoa de fora da equipe. E a gente percebeu agora os ganhos que existem se esses revisores, né, estudantes do curso de letras da universidade, estão dentro da equipe, se reunindo conosco todas as quintas-feiras. Por que a gente tem voluntários aqui em todos esses grupos? Alguns dos doutorandos, mestrandos que defendem, mesmo tendo terminado o vínculo como bolsista, eles permanecem na equipe no papel como voluntários, né? A gente faz um contrato de voluntários para a pessoa ter esse vínculo comprovado. Ela permanece atuando na equipe, como se fosse um bolsista. É interessante para a pessoa, né, porque para o currículo, por estar dentro de uma comissão editorial de um periódico científico, e é interessante para nós, porque são pessoas que estiveram na equipe, que se formaram dentro da equipe, e que podem, então, continuar colaborando mesmo depois de formar na graduação ou de defender na pós-graduação. E nós temos também o conselho editorial, que aí são docentes e pesquisadores, né, referência, de diferentes instituições e países,
e que nós convidamos para compor o nosso conselho editorial. O que é importante em relação a esse item, né, da equipe editorial? Nós sempre abrimos editais para seleção de bolsistas e nos editais a gente também aceita que estudantes venham como voluntários da graduação e da pós-graduação. Nós temos um regimento que regulamenta, né, esses processos de trabalho, esses processos editoriais. Então, se quiserem conhecer bem como é o funcionamento, né, está em forma de regimento no nosso site. Nós nos abrimos, né, a essa coordenação do periódico por técnicos, mestres e doutores. Então, é um periódico que a gestão dele é muito feita pela equipe de técnicos aqui do GIS, eu e outros colegas, nem sempre quem está à frente é um docente. Nós mantemos uma regularidade das nossas reuniões de trabalho, como eu disse, toda quinta-feira, a tarde toda, é uma reunião de trabalho mesmo, em que todos trazem suas colaborações das diversas etapas do processo editorial em que cada um atua, né? Nós acolhemos essa diversidade de conhecimentos e habilidades, então, nós temos estudantes de graduação que cuidam das nossas redes sociais como melhor que ninguém, né? Nós temos doutores e recém-doutores atuando como editores, assim, com uma dedicação e um comprometimento invejáveis. Então, é muito importante a gente ter essa diversidade e essas habilidades na equipe. E somos, assim, um espaço de desenvolvimento e de aprendizagem acadêmica e profissional, né? O segundo ponto dos 3 que eu gostaria de destacar é a presença da revista nas redes sociais. Nós temos o perfil no Instagram, no Facebook e no Twitter. Quem cuida das nossas redes sociais são principalmente os estudantes de graduação que fazem parte da equipe, né? Nós vemos as redes sociais como um espaço de divulgação científica, uma presença do periódico para além dos nichos acadêmicos, uma forma de interação e comunicação com a comunidade para além da comunidade acadêmica, né? E é algo, né, recomendado pela Cielo desde 2015, essa presença dos periódicos científicos nas redes sociais. Interessante, e aí eu já passo para o próximo slide, a forma de inserção nas redes sociais, né? Nós fazemos um amplo estudo para definir o perfil de cada rede social antes da gente se inserir nela, né? Não é só ir lá criar uma página, criar um perfil e começar a postar, porque se a gente não mantiver uma regularidade, uma identidade, isso não conta a nosso favor, né? Então, nós estabelecemos os tipos de conteúdo que são publicados, compartilhados. Nós temos quadros fixos, né, com publicação 2 vezes por semana em cada uma dessas redes. E nós temos um plano de atualização que é elaborado e mantido pela nossa equipe de mídias, equipe de redes sociais, né? E aqui é interessante, quando a gente fala sobre acolher essas habilidades que os estudantes trazem, né? Os estudantes de graduação se organizam e propõem materiais e postagens que são muito ricos, muito diversos, dentro de uma identidade, né? E eles apresentam esses materiais na reunião de quinta-feira, antes de fazer a postagem, né? E o terceiro ponto, que já está implícito aí no que eu vim falando até agora, é o processo formativo, que está por trás desse processo de trabalho, né? Nós temos uma equipe editorial composta por estudantes de graduação e de pós-graduação, além dos técnicos e docentes. Eu não conheço nenhuma outra equipe editorial que tenha uma composição semelhante a essa, com esse processo de trabalho, como a gente se propõe aqui. Como estudante de graduação e de pós, são muito poucos os que têm essa oportunidade de participar dos bastidores de um periódico científico, né? Eles compreenderem até desde coisas mais simples, né, do letramento acadêmico, o que compõe um artigo, o que faz um artigo ser bem avaliado e o que contribui para o artigo não ser bem avaliado, né?
é um processo de aprendizagem constante. E esse processo editorial e gerenciamento do periódico conduzidos por essa equipe diversificada, que também aprende com as atividades que realiza. Então, o tempo todo, a gente se propõe a esse aprendizado, né? Todos nós. Então, esse acolhimento aos diferentes perfis, né, do estudante de graduação, de pós, os técnicos, pessoas da área de humanas, da área da saúde, da área das exatas. É muito importante a gente ter essa diversidade na equipe. A nossa forma de trabalho interno, hoje a equipe está grande por conta de ter muitos estudantes, nós somos hoje aproximadamente 17 pessoas. Então, até fazer o acolhimento de novos componentes na equipe é um trabalho complexo, que exige dedicação, é delicado, né? Tem que ser cuidadoso. Então, nós nos organizamos em duplas ou subequipes para fazer essa ambientação de novos componentes, quando chegam novas pessoas no grupo, para fazer essa organização das frentes de trabalho, né, para fazer essa divisão do protagonismo, né, para não ficar assim aquela coisa centrada nos editores-chefes, não é isso que acontece. Nós elaboramos internamente muitos manuais, em PDF, em doc, no período da pandemia a gente ficou muito expert em fazer tutoriais em vídeos, porque antes, sempre que a gente precisava compartilhar algo entre nós da equipe, né, um sentava do lado do outro e mostrava como fazia, né, e durante a pandemia, entravam novos membros na equipe, a gente precisava detalhar, né, os procedimentos, então a gente se tornou expert em gravar tutoriais em vídeos para os nossos colegas, e ser esse espaço, né, de compartilhar saberes e habilidades. Todo esse funcionamento, ele promove, né, a gente busca dar uma autonomia para cada componente da equipe, né, para cada subequipe também. Então, quando a gente tem os estudantes que, cuidando das redes sociais, propõem quadros e trazem para a equipe para proporem, para escolherem, né, qual o melhor formato para publicar. A gente faz esse compartilhamento do protagonismo, né? Recentemente, nós temos publicado, de 2020 para cá, sessões especiais na revista. Nós publicamos em 2020 uma sessão especial sobre o ensino em tempos de pandemia. Ano passado foi uma sessão especial sobre o centenário de Paulo Freire. Este ano, uma sessão especial sobre uma universidade mais inclusiva. E, por exemplo, ano passado a gente se propôs trazer algumas entrevistas, então nossos editores voluntariamente se organizaram em duplas para poder fazerem essas entrevistas, né? Então, a gente compartilha esse protagonismo, não é só o editor-chefe que vai estar ali apresentando, e aí a gente tem feito eventos ao final do ano, geralmente no mês de dezembro, para poder divulgar essa sessão especial, e quem está lá fazendo a live, fazendo o evento, são os doutorandos, nossos editores, que estão toda semana com a gente, né? Não tem essa preocupação de que tem que ser um docente que tem que estar com o nome na frente, né? Não tem isso. E, acima de tudo, a revista também um espaço de muito estudo, porque o tempo todo a gente está na busca, né? Na aprendizagem. Por exemplo, quando a gente vai submeter uma inscrição para um novo indexador, a gente vai nos critérios daquele indexador e a gente se organiza uma dupla ou um trio que vai fazer a verificação desses critérios e trazer para a equipe na quinta-feira quais a gente já atende, quais a gente está perto de atender e quais a gente precisa se esforçar um pouco mais para atender. Né? Atualmente, a gente está fazendo um estudo sobre internacionalização do periódico, e a gente tem um trio que está organizado, trazendo materiais de estudo para a gente verificar, né, o que a gente precisa para atender esses critérios de internacionalização. E ao mesmo tempo em que a gente, né, divide tanto assim as tarefas, a gente trabalha muito coletivamente. Todas as decisões editoriais, elas são tomadas na reunião de quinta-feira. Então, quando um dos nossos editores, por exemplo, uma doutoranda nas ciências biológicas, recebe os pareceres de um artigo
e lê o artigo e o que os pareceristas disseram, ela traz para a reunião de quinta-feira e a gente coloca na mesa e ela apresenta o texto, apresenta as argumentações dos avaliadores e juntos ela sugere uma decisão editorial e juntos a gente valida essa decisão editorial, discutimos o texto. Então, é um espaço de muito estudo, de muito aprendizado. Para finalizar, coloquei aqui um slide com algumas capas da revista, todas elas saíram de dentro da equipe. As imagens que estão aqui, desenhos, né, as artes foram feitas por bolsistas da equipe, os que são fotografia foram fotografias feitas por integrantes dessa equipe que se reúne toda quinta-feira. Lá nos créditos de cada volume tem lá quem fez cada arte dessa, quem fez cada fotografia, né? Então, é um espaço de muito protagonismo mesmo para as pessoas que estão ali se reunindo. E nas nossas redes sociais aparecem também as carinhas, né, dos componentes da equipe. Algumas dessas pessoas que estão aparecendo aqui nesses slides já não estão mais, né, porque é uma equipe que tem uma certa rotatividade, né, e por aí vai. É isso. Tentei trazer aqui um pouquinho do que tem nos nossos bastidores em relação às relações de trabalho, as relações que vão para além dos processos editoriais que a gente conhece normalmente, né? É isso. Muito obrigada, Zulmira. Destaco 3 palavras. Primeiro, formar, né? Nós, como educadoras, já trabalhamos muito com essa palavra, e fico muito feliz de compartilhar, e a terceira, acolher, né? Então, vamos passar para o professor Sérgio Cirino, com a iniciação da discussão que ele vai trazer para a gente. Sérgio, pode entrar na sala. Boa tarde, Silvânia e Zulmira. Agradeço o convite para participar aqui desse evento. Agradeço Silvânia e a Abrapec. E é um prazer trabalhar com Silvânia e é um prazer também trabalhar com Zulmira, as duas com quem eu já compartilhei tantas coisas em tantos anos, né? Tantos projetos diferentes. É com muita alegria que eu participo aqui hoje. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui do jeitinho que Zulmira Claro que tão gentilmente falou do afeto. Aí, pois é, mas eu acho bacana fazer esse registro também, né, de que essa apresentação que a Zulmira fez né, de uma relação afetiva com os membros da equipe se expande para os colegas também, né? E eu sempre me beneficio dessa gentileza da Zulmira. Vamos lá. Compartilhar. Deu certinho, Sérgio. Deu certo? Certíssimo. Então, tá bom. Então, eu preparei aqui algumas imagens para fazer uma conversa, né, aqui sobre este tema, né, que a Zulmira já deu o start. Inclusive, em alguns pontos aqui eu não tinha pensado, mas eu vou citar alguns aspectos que a Zulmira já apresentou. Eu acho que eu fiz bobagem, porque eu não estou conseguindo passar para o próximo. Agora foi. Foi? Foi. Então, tá certo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês 2 imagens. Essas 2 imagens aí são dos primeiros periódicos, como a gente conhece hoje, né? Esses 2 periódicos foram criados, esse jornal de Savant aí foi criado na França e o outro, Philosophical Transactions, foi criado na Inglaterra exatamente no mesmo ano, 1665.
Há até uma disputa anedótica, que eu entendo como anedótica, né, entre a França e a Inglaterra, para decidir quem que é o periódico mais antigo, né? Mas se for um ou outro, provavelmente o francês é um pouco mais antigo por uma questão de 2 meses. Mas se pensarmos que isso já foi há mais de 300 anos, né, 2 meses a mais ou a menos não faz quase nenhuma diferença. Mas o importante aqui é ver que lá, né, neste tempo, né, em 1665, foi criada essa modalidade que a gente entende como revista científica, e de lá para cá, na minha avaliação, muitos processos se mantiveram muito parecidos com o que, né, do momento da criação. Então, foram hoje, né, a gente conta 357 anos de história desse tipo de circulação do conhecimento. Como a gente sabe, o conhecimento acadêmico, né, vamos falar do conhecimento acadêmico, porque tem outros conhecimentos que têm outras formas de circulação, mas o conhecimento acadêmico, então, né, neste tempo aí, nesses 357 anos, ele circula na academia e fora da academia em alguns ambientes. Por exemplo, nos congressos acadêmicos é uma forma de circular conhecimento. Na aula é uma outra forma de circular o conhecimento. E uma forma bastante privilegiada é na publicação, né? Que pode ser no formato em livro ou em revistas científicas. No nosso caso aqui, a gente está falando das revistas. Muito importante que tenha um formato próprio para fazer circular o conhecimento que se produz. Então, justifica-se. Com isso, eu estou querendo dizer que, na minha percepção, justifica muito a existência de revistas científicas. Portanto, a gente pode contar aí na história, né, mais de 350 anos de práticas de circulação do conhecimento científico, mas aí eu vou fazer uma pergunta provocação para nós mesmos aqui, né, e para quem estiver assistindo, ou hoje, ou outro dia que for ver esse vídeo. Quantos anos de prática de afeto, de práticas de afeto, né, nesta relação aí com a circulação do conhecimento? Quem está assistindo até agora já viu a apresentação da Zulmira, quem não viu, vai lá e vê o começo, porque ela mostra algumas coisas que são muito particulares da experiência da revista do X, né, Docência do Ensino Superior, como ela mesma disse, que é raro que se encontre em outras revistas, né? Por exemplo, a relação com doutorandos. Muitas vezes a gente vê uma relação muito hierárquica, doutores e o resto, né? Os doutorandos estão no resto aí. E eu diria que aí talvez tenha uma questão de afeto que a gente possa tratar. Então, tendo feito essa primeira reflexão aqui com vocês sobre a antiguidade dessa ferramenta maravilhosa que é a revista científica, eu vou trazer algumas imagens com algumas palavras para a gente fazer uma reflexão crítica, para a gente ver se do jeito que a gente está fazendo é bom ou se a gente pode se aventurar a fazer algumas mudanças. E se fizer mudanças, em que direção a gente pode fazer? Vamos lá. Então, essa imagem aí, né? Quem está vendo essa imagem, o que vem à cabeça? A avaliação por pares. Então, uma prática muito comum, que já era comum, então, lá no começo, né, nos anos 1600, 1700, 1800, a avaliação por pares, ou seja, alguém submete um artigo, né, um texto para uma revista, e a revista tem por uma das funções identificar outras pessoas semelhantes, né, portanto, os pares, que avaliam aquele artigo. Mas aí eu vou fazer a pergunta, e os ímpares? Né? Então, se a avaliação é feita pelos pares, quem são os ímpares que poderiam avaliar? Né? Eu vou suspeitar de alguns aqui para a gente... para instigar um pouco a nossa reflexão, né? Por exemplo, os doutorandos, que estão próximos de virar doutor. Olha que curioso. Um mês antes do doutorando virar doutor, ele é apenas um doutorando. Aí, no outro dia que ele vira doutor, ele já é um par, né? Ou seja, ele não poderia avaliar um artigo
um mês antes de virar doutor, mas um mês depois ele pode. O que terá acontecido na cabeça dele em um mês, que daí ele podia, ele não podia e agora pode, né? Apenas um ritual de passagem, que teve um momento que bateram o martelo e deram um título para essa pessoa. Mas, se a gente entender um pouco, de forma um pouco mais estendida, um arco, né, de formação, como o Zubira mesmo disse, assim, um caráter formativo, alguém que já está se doutorando, bastante gabaritada para fazer a análise daquele artigo. Então, ficarmos assujeitados a uma regra de que tem que ser doutor pode ser uma armadilha que a gente criou, né? E aí eu vou dizer aqui, com o perdão da palavra, ele não me autorizou a falar isso, não, mas como é público, né? Se a gente entrar no currículo Lattes do Abel Packer, o Abel Packer é o presidente do Cielo. Veja bem, alguém que é o presidente do Cielo, ele é uma pessoa gabaritadíssima a dar pareceres. Mas, curiosamente, se alguém abrir aí e tiver essa curiosidade, vai abrir o currículo dele. Ele não é doutor. Então, quer dizer, parecer para muitas revistas que exigem que os pareceristas sejam doutores. Mas eu diria que é pouco provável que nós tenhamos pessoas tão conhecedoras de um artigo científico ou da estrutura de uma revista científica quanto o Abel. Talvez muito mais do que alguns doutores. Então, eu diria que há aí um descompasso entre a regra, a submissão à regra, e pensarmos que tudo isso que nós estamos fazendo, quem faz parte das equipes editoriais, quem escreve artigos, são pessoas. E como é que nós lidamos com as pessoas que estão envolvidas tanto na produção do conhecimento quanto na circulação do conhecimento? Então, fica essa provocação, pergunta, avaliação por pares. E os ímpares? Onde estão os ímpares, né? Então, tendo feito essa reflexão, provocação, eu passo para uma outra reflexão, provocação. Essa imagem aí, uma imagem forte, né, bonita. Eu gostei dessa imagem e fiquei procurando uma imagem que pudesse traduzir um pouco dessa questão que eu quero trazer para vocês. Avaliação cega. Então, no comecinho das revistas, nos primeiros anos, décadas, essa avaliação não era cega. E, aos poucos, eu não vou contar aqui a história toda como se deu, mas esse processo de avaliação cega foi se configurando e ele está aí há mais de 200 anos. Ou seja, alguém submete um artigo para uma revista. O editor sabe quem submeteu. E o editor sabe quem serão os pareceristas, porque o editor é que faz essa ponte, né, entre a pessoa que submeteu e a pessoa que vai dar o parecer. Então, o editor é um sabichão, ele é um sabedor de muitas coisas. A pessoa que escreveu o artigo não sabe e nunca saberá quem foi o parecerista. E o parecerista não sabe e também não saberá quem foi o autor. Talvez, depois, né, que o artigo for publicado, às vezes eu observo e falo, eu dei parecer nesse artigo, né? Um artigo que 2 anos depois eu vejo publicado e, curiosamente, estou lendo aquela revista e vejo que eu fui um dos pareceristas daquele artigo. Mas a pessoa que escreveu o artigo, pelo menos teoricamente, não sabe que foi eu que dei o parecer. Bom, isso é o que configura a avaliação cega. Tem vantagens? Muitas vantagens. Tem desvantagem? Tem. Pensa bem, gente, nós estamos no século XXI, onde nós estamos discutindo transparência. No Brasil, nós estamos vivendo uma coisa tão bizarra que chama aquele negócio do orçamento oculto lá da Câmara. Como é que é? Tem um nome, orçamento... Esqueci o nome. Secreto. Mas é aquela coisa estrutura. Como é que é? Orçamento secreto. Isso, orçamento secreto, obrigado. É tão doido que eu até esqueci o nome aqui, né? Então, isso é bizarro. A gente percebe a bizarrice disso. Mas será que a gente percebe a bizarrice que é um artigo também ser feito por alguém que dá o parecer, que é considerado um sabedor, que dará o parecer e não mostrará a sua cara, né? Porque eu tenho um caso curioso para contar disso, que é o seguinte. Uma vez eu fiz um artigo com um aluno, um aluno de doutorado, virou um grande parceiro meu. E nós mandamos um artigo para a revista. E aí recebemos pareceres muito negativos, muito, muito, muito negativos. Só que, curiosamente,
a pessoa que deu o parecer, quando mandou o parecer, o editor não percebeu, mandou em Word e dava para ver o nome da pessoa naquele quadradinho do comentário. Então, nós identificamos, não era para acontecer isso, mas nós identificamos que quem deu o parecer foi um professor muito conhecido no Brasil. Aí, o que aconteceu? Um pouco depois, nós fomos a um evento no qual eu e esse meu aluno apresentamos o trabalho. E esse professor estava lá e fez super elogios, mas fez, assim, rasgado elogios. E nós ficamos muito com vontade de rir, porque a gente sabia que ele tinha sido o que tinha dado o parecer no muito negativo. Estava ali cumprindo uma certa função social da ciência e não fez as críticas que ele fez no artigo. Podia ter feito lá e teríamos tido um debate muito interessante. E de certa forma, a gente concorda com as críticas que ele tinha para fazer, mas eu acho, na nossa opinião, ele não tinha entendido exatamente qual que era a nossa linha argumentativa. Enfim, fizemos toda uma argumentação para a revista e o artigo não foi aceito e deixamos para lá, e o artigo nunca foi publicado. Mas perdemos uma excelente oportunidade de produzir um debate para além da simples publicação ou não publicação de um artigo, né? Então, eu faço essa reflexão crítica. Será que ainda está em tempo da gente continuar com essa prática de avaliação cega? Há experiências bem-sucedidas de avaliação não cega, onde tem uma revista que eu conheço nos Estados Unidos, onde eu já publiquei um artigo, e na hora que a gente está submetendo, eles perguntam, perguntam isso para o parecerista e para o autor, né, quando vai para o parecerista, se todo mundo concorda de que, eventualmente, os pareceres sejam abertos. Eu acho sensacional, eu acho muito legal. E aí, depois fica até uma dúvida, será que, no final das contas, a gente tinha até que convidar o parecerista para ser coautor do artigo? Porque, dependendo do nível de sofisticação do debate que ocorre, talvez a gente pudesse até abstrair essa relação maluca de autoria, que é uma outra discussão. Outro dia, Silvânia, pode me chamar para discutir essa questão da autoria, né? Eu só vou puxar um parênteses aqui. Tem um texto do Foucault, maravilhoso, Michel Foucault, um francês, que ele faz essa discussão. O que é o autor, né? Na opinião do Foucault, a autoria tinha muito mais a ver com punir e vigiar do que ser um momento de mostrar que eu sou o autor disso, né? O que se queria era muito mais saber assim, quem é essa pessoa que é o autor desse artigo, né? Eu quero saber para punir, para vigiar, né? Tanto que um livro muito famoso do Michel Foucault é esse, Vigiar e Punir. Mas isso, fecho parênteses, isso é uma conversa para outro momento. Mas a discussão de quem é a autoria dialoga com a questão... a discussão da autoria dos artigos dialoga com essa questão da avaliação cega. Então, para finalizar esse slide, passar para o próximo, já tá acabando. Uma discussão que merece ser feita no século XXI, se a avaliação cega ainda se sustenta, ou se nós podemos pensar em outros formatos de avaliação, em que os autores saibam quem está avaliando os seus artigos, né, e fique tudo claro. E há revistas, inclusive, que publicam um conjunto de diálogo dos pareceres e das réplicas e tréplicas do artigo. É muito interessante isso, pensarmos nesses outros formatos. Quanto mais agora, em que as publicações estão sendo online, né? Elas ficam disponíveis, né, na rede, porque você poderia, eu estou pensando alto, né, com vocês aqui, ter o artigo e uns links em que, se a pessoa que está lendo o artigo quiser ter acesso ao conjunto de pareceres que no processo de criação daquele artigo, pode ter acesso clicando ali como se fosse um paratexto, né? Um texto paralelo ao texto publicado. Eu acho que manter as normas de publicação seria legal, mas poderíamos acrescentar essa nova camada, né, de reflexão e abandonarmos, eventualmente, né? Em alguns momentos, talvez seja muito necessário ter avaliação cega, mas que ela sempre seja cega, eu questiono. Será que é necessário, né? Então, fica essa reflexão. Passemos para um outro
aspecto, tem mais dois aspectos, esse e mais um outro, que eu quero trazer provocativamente também. De vez em quando aparece aqui para mim que a minha conexão está fraca. De vez em quando vocês ouvem que eu falho um pouco na voz ou não? Está acontecendo, sim, está picando. Está tranquilo? Mas é muito pequeno, De vez em dá para quando seguir. pica, né? Uhum. Mas dá para seguir? Tá Então tranquilo. tá. Que pena. Eu acho que está tendo uma instabilidade aqui na rede. Mas, enfim, vamos falar agora de um aspecto muito polêmico. Os meus colegas da ciência da informação, em geral, eu tenho embates muito fortes com os meus colegas da ciência da biblioteconomia. Inclusive, eu tenho uma aluna que foi mestrado agora, está terminando o doutorado, que vira e mexe me puxa a orelha quando eu faço essa reflexão que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar fazer de um jeito bem... sempre faço de forma respeitosa, mas para além de ser respeitoso, eu vou fazer isso de uma forma bem clara para que não tenha dúvida de que eu não estou criticando necessariamente a organização da ABNT, mas o uso exagerado de uma norma que deveria ser, do meu ponto de vista, para nos ajudar e não para nos submetermos à norma, né? Então, vamos lá. Muitas revistas brasileiras, eu diria a grande maioria, exigem as normas da ABNT. Aí, Zumira, uma dica para você, que isso aí é uma reflexão. Se vocês estão discutindo internacionalização, será bizarro que você exija um colega do Chile ou dos Estados Unidos ou de Israel que ele tenha que escrever o artigo nas normas da ABNT. É irrazoável, vocês não receberão artigos segundo essas normas. Então, como dizem por aí, né, a ABNT é uma jabuticaba. É uma coisa que só existe no Brasil. Quer dizer, existem em outros países, tanto quanto no Brasil. Mas eu já falei aqui, vai ficar gravado, e meus colegas da ciência da informação que assistirem vão me puxar a orelha, eu tenho certeza. Na minha percepção, a ABNT é uma jabuticaba. Por quê? O mundo não sabe a ABNT. Se bobear, nem nós mesmos sabemos direito. Eu vou falar por mim. Eu não sei direito. Eu tenho que consultar para escrever as normas da ABNT, para usar as referências nas normas da ABNT. Que nível de internacionalização nós chegaremos usando uma norma que só é própria de um único país e os outros 200 países que existem no mundo, como que eles vão se adaptar a esta norma? Então, vejam que tem aí talvez uma inversão de valores, em que nós vamos obrigar as pessoas a se submeter a uma norma sem normas internacionais. Por exemplo, e aí eu não estou fazendo propaganda de normas internacionais, não, mas já existem alguns recursos internacionais, como, por exemplo, da APA, que é a American Psychological Association. A APA, para ciências humanas, ela é usada assim, em várias áreas, como um manual de publicação. Então, eu vou contar um caso anedótico para vocês. Um outro aluno meu, a gente publica, ao final do trabalho dele, nós fomos, então, transformar o trabalho num artigo para submeter. Só que, como Silvânia falou, eu era professor na Faculdade de Educação. Eu sou da psicologia, hoje eu sou professor no departamento de psicologia. Mas quando eu era da área de educação, quer dizer, eu era da Faculdade de Educação, naquele tempo eu fazia pesquisas na interface entre psicologia e educação. Então, as publicações ora ocorriam no campo da educação, ora no campo da psicologia. E, invariavelmente, a gente recebia críticas semelhantes, ou seja, se a gente mandasse um artigo para uma revista da educação com as normas da APA, o pessoal falava, está errado, tem que ter norma da ABNT. Aí a gente fazia as normas da ABNT. Se a gente mandasse para a revista de psicologia com as normas da ABNT, também devolviam, falavam, não pode, porque aqui é normas da APA. Por quê? As revistas brasileiras, as revistas no mundo inteiro de psicologia usam as normas da APA. E a grande maioria das revistas brasileiras de psicologia usam também as normas da APA. Então, havia essa inconsistência. Mas eu vou dar uma outra camada de complicador aí. Tem alguns autores, em todas as áreas isso ocorre, né? Que são muito longevos. O Freud, Sigmund Freud,
é um desses autores longevos, que publicou por 40 anos. Então, se você pegar a obra do Freud, também eu não vou aqui... um dos campos meus de pesquisa é o campo da história da psicologia, mas eu vou me ater aqui ao tema e não vou entrar no campo da história da psicologia, mas vou fazer uma pequena pincelada. O Freud publicou... as primeiras publicações do Freud estavam dentro do que costumou se chamar primeira tópica, e depois o que se costumou chamar de segunda tópica. Então, é muito mais importante para um leitor de um artigo saber se o Freud que eu estou citando, ele é aquele de um artigo, de um texto publicado da primeira tópica ou da segunda tópica. Mas, se eu for seguir as normas da ABNT, eu tenho que citar a obra consultada. Só que a obra consultada, ela é recente, porque eu posso ter consultado uma versão recente. Então, olha que complicador, né? O correto, eu acho, que seria a gente encontrar uma forma, e é possível, na ABNT dá para a gente fazer isso, também na APA dá para fazer, mostrar, né, na referência o ano em que aquele texto foi produzido e o ano da edição consultada. Mas tem que se fazer um certo ajuste nisso. Então, essa exigência muito cega, vou usar a mesma palavra do slide anterior, de que temos que usar o ano da obra consultada, eu acho que é um desserviço à compreensão histórica da produção do conhecimento, porque, senão, tem coisas que vão ficar meio perdidas ali na linha de construção daquela área de conhecimento. Mas eu vou ainda dar uma outra camada de complicação nesse quesito. Quando, aqui no Brasil, a gente começou a estudar assim mais profundamente psicanálise, começou-se a estudar, a gente não, porque eu sou de uma geração um pouco depois, na década de 1970, a melhor tradução do Freud era uma tradução das edições espanholas, que era uma edição em 4 volumes com toda a obra do Freud, que na edição brasileira, que se costumou chamar de Standard, tem 26 volumes, ou 27, não sei, não esqueci o número, mas é mais de 20 volumes. Então, na versão em espanhol, produzida na Espanha, algumas palavras que originalmente eram do alemão foram traduzidas para o espanhol de uma maneira que se considera mais fiel ao Freud do que da versão brasileira. Então, também, saber em qual versão da tradução, só para dizer aqui que o meu tempo está acabando, deixa eu só fechar meu alarme. Então, para concluir esse raciocínio, a gente saber em que ano também, né, como que foi feita a obra que a gente está consultando, o ano da tradução, isso afeta também a compreensão que o autor teve ao escrever aquela frase, aquela reflexão, aquele parágrafo naquele artigo. Então, veja só, para concluir esse raciocínio das normas de publicação. Seria interessante que nós pudéssemos ter notas de rodapé indicando uma certa fluidez no uso da norma, em que a gente siga a norma. Eu acho que a gente deve seguir a norma, mas não em alguns momentos que a gente autores sentirem que é necessário, para além da norma, dar um outro detalhe na referência, que é importante para a compreensão do texto, e não apenas para a indexação, para a interoperabilidade, né, do artigo, para que ele possa ser achado e possa ser compartilhado, isso, tudo que o pessoal da cientometria, da bibliometria fala, e está certíssimo. Mas vocês percebem a questão que eu estou falando, né? Que talvez uma certa fluidez que os editores das revistas pudessem ter com uma certa relação afetiva com o próprio autor do texto, que inclua uma pequena nota indicando que, naquele momento, o autor está fazendo uma certa suspensão da norma em nome da compreensão do conteúdo do texto, para que nós não fiquemos submetidos à norma apenas, ou seja, o artigo o mais importante no artigo
não é a submissão à norma, é o conteúdo de potência da produção de conhecimento que está ali no texto. A norma ajuda a que esse texto, que mostra um certo conhecimento produzido a partir de pesquisa, possa circular de uma maneira interessante. Então, fica aí esta reflexão crítica para a gente pensar se nós queremos nos submeter à norma ou queremos que a norma nos ajude a circular melhor o conhecimento. E, para terminar, um outro imbróglio que a gente vive no Brasil, né? O Qualis da CAPES. Ô, gente, esse negócio de Qualis da CAPES é a coisa mais sem pé nem cabeça que alguém já pôde pensar no pior dia de mau humor que a pessoa teve, né? Ó, o Qualis CAPES é sensacional, mas o uso que se faz do Qualis da CAPES é uma bizarrice, é outra jabuticaba brasileira. Vou falar coisas positivas e coisas negativas. O Qualis da CAPES, de novo, eu acho sensacional. Ponto. Agora, transformar o Qualis da CAPES num selo de qualidade da revista é uma bizarrice. Por quê? Porque o Qualis da CAPES foi inventado com o objetivo exclusivo de avaliar os programas de pós-graduação. Aliás, de avaliar onde os professores de pós-graduação publicavam seus artigos. Então, a CAPES inventou um sistema muito interessante de pontuar em que revista que essa pessoa, esse professor de um programa de pós-graduação estava publicando. E, portanto, essa avaliação criava um certo ranking, e esse ranking ajudava a compor a avaliação que a CAPES faz do próprio programa. Mas, rapidamente, o que aconteceu? Desvirtuou-se essa noção e os editores das revistas começaram a correr enlouquecidamente para ter o Qualis da CAPES, para ter uma qualificação importante. E aí começaram a surgir muitas bizarrices. Não vai ser possível dar muitos exemplos, eu vou dar uns 2 exemplos só, curiosos e anedóticos também. Por exemplo, uma vez, um amigo, uma pessoa gentilíssima, né, professor da UFMG, ele estava criando uma revista nova. E ele me chamou para publicar nessa revista. Me convidou, assim, claro que ia passar por todos os trâmites, submissão, avaliação cega, avaliação pelos pares, tudo disso, tudo beleza. Mas, como a revista era muito nova, ela não tinha Qualis. Olha que coisa doida. E eu tinha um artigo que eu estava produzindo, também com o mesmo ex-aluno lá, que hoje é meu parceirão, o Rodrigo, vou dar crédito para ele, o Rodrigo Miranda, que é um parceirão de trabalho, Zumira conhece, Silvânia também, é o Dingó. E aí, nós tivemos assim, uma semana de dificuldade de sono, porque a gente tinha que tomar uma decisão. Nós enviaríamos aquele artigo, que considerávamos um artigo excelente, que estávamos produzindo, para uma revista top A1, ou submeteríamos aquele artigo à nova revista que estava sendo produzida. A resposta parecia ser muito simples. Claro que a nova revista, porque a nova revista tinha tudo a ver com o nosso artigo. Era assim, a revista mais perfeita para o artigo. A revista outra que a gente ia submeter, ela tinha relação peronomútil, mas era uma revista A1. E aí a decisão que a gente tomou qual foi? Para a revista A1. Por quê? Porque naquele momento era muito importante para mim, que tinha bolsa do CNPq, eu ainda tenho bolsa de produtividade do CNPq, mas eu tinha receio de perder a bolsa. Hoje não tenho mais receio, não. Hoje, se eu perder, tudo bem. Mas naquele momento, não. Naquele momento, assim, no auge da minha carreira, eu diria, eu estava assim, ávido, né, por publicar em revistas A1. Então, eu fiz aquela imagem da cegueira, né, da avaliação cega. Eu diria que eu fiz uma avaliação cega, mas no mau sentido da palavra, né, de uma cegueira que eu fiquei, e eu não submeti a revista desse iniciante. Por quê? Porque ela não tinha Qualis. Olha que coisa mais sem noção. Mas a revista era mais interessante do que a outra internacional. Eu diria que esse artigo lá que eu publiquei nessa revista internacional
se bobear, pouquíssimas pessoas leram, porque o assunto não era de interesse, entre aspas, internacional, era de interesse aqui nosso, e publicar nessa revista faria muito mais sentido. O artigo circularia de maneira muito mais eficiente aqui, e não nessa revista estrangeira. Mas, por conta dessa jabuticaba, né, chamada Qualis Capes, e eu adoro jabuticabas, viu, gente? Realmente, eu adoro licor de jabuticaba também. Mas vocês percebem aí onde eu estou querendo chegar, né? De uma crítica, uma reflexão crítica, né? Será que estamos tão submetidos aos qualificadores, que a gente perde a noção da circulação do conhecimento como deve ser, né? Então, será que essas coisas não deveriam ser objeto das nossas reflexões? E todos esses exemplos que eu estou dando, eu já estou terminando, eu diria que talvez falte a nossa compreensão de editores, de divulgadores, de comunicadores, de pessoas que estão produzindo as revistas, essa reflexão de que os autores, os editores, os pareceristas, são todas pessoas que têm afetos e que têm reflexões para serem feitas e que não é mecânico, não é automático o processo de circulação do conhecimento, porque depende de reflexões. Pode ser que, no limite, no ideal, o editor possa abrir uma exceção à regra, abrir uma exceção no formato, enfim, abrir algumas exceções em nome do conteúdo de qualidade daquele artigo, que naquelas condições talvez tenha que ter um detalhezinho fora da regra, né, estabelecida. E aí eu diria que a gente ficaria muito mais, continuaria produzindo conhecimento, mas de uma maneira talvez mais agradável, que nós pudéssemos circular o conhecimento de uma maneira mais afetiva. Esse é o último slide, né? Então, só para concluir essas reflexões aí, que é onde estamos e para onde queremos ir. Nesse embate entre a produção do conhecimento e a circulação do conhecimento nas revistas, né? E os afetos. Como é que os afetos afetam, né, a circulação do conhecimento? Então, ficam aí algumas pinceladas de algumas reflexões críticas. Eu adoro esse tema, estou super disponível a gente discutir. Eu gosto de quando, eventualmente, tem opiniões diferentes da minha, mas argumentações poderosas, que, às vezes, eu entro numa reunião muito convicto da minha ideia e, às vezes, saio da reunião totalmente contrário à minha própria ideia. Silvânia e Zulmira já presenciaram coisas do gênero comigo, né, Zulmira? Tantas vezes que nós entramos em reuniões com uma ideia e saímos com a ideia contrária. Eu diria, Zulmira, eu tenho trabalhado muito recentemente e, às vezes, acontece isso. Às vezes, ela dá uma ideia e, no final, ela está contrária àquela ideia e eu estou defendendo. Não, vamos fazer assim, desse jeito. E ela já abandonou aquela ideia e, às vezes, acontece o contrário, né? Que eu acho que isso é um resultado do bom diálogo, quando há confiança, né? Quando os interlocutores do diálogo estão ali, quando se percebe que os interlocutores estão disponíveis para que se dê o melhor possível ao final daquele diálogo, né? E eu acho que esse seria a melhor forma da gente fazer, né? A circulação do conhecimento nas revistas, que ela deixasse de ser tão fria quanto é, né? Eu acho que esse é o recado que eu deixo assim meio para o final, né? Que a gente se aproxime cada vez mais desses formatos que a Zulmira apresentou maravilhosamente aí, da revista do GIS, a revista Docência do Ensino Superior, que, para mim, é o ícone desse tipo, né, de relação em que se tem um respeito completo pelos autores, pelas equipes editoriais, pelos pareceristas, né? E muitas vezes não se vê isso em outras equipes, né? Acaba sendo processos muito frios, muito formais, muito burocráticos, e nesses processos frios, formais e burocráticos, o risco é enorme de se perder a pessoa, né? As pessoas que estão ali naquele processo. E aí há um risco enorme de se perder o afeto, né? Então, tomara que a gente não perca o amor, o afeto, e continue fazendo coisas gostosas como a gente gosta de fazer,
e a circulação do conhecimento é uma dessas coisas gostosas que eu gosto de fazer, quero continuar fazendo, então eu paro por aqui. Agradeço a vocês a paciência de ter me escutado. Muito obrigada, Sérgio. Sempre um prazer, a gente sempre compartilhando. Eu anotei 3 palavras fortes aí da sua fala. A primeira questão dos ímpares, né? Principalmente dentro desse novo desafio da comunicação pública da ciência, qual que é o papel dos periódicos, né? Quando a gente constrói os paratextos, né? Que as redes sociais, de certa forma, são paratextos das nossas publicações, né? Então, nós precisamos muito fazer essa reflexão para esse não especialista, né? Que é o que a gente chama de ímpare, que é, de fato, o sujeito mais importante da cadeia, né? Porque nós não publicamos só para nós mesmos, apesar dos periódicos ter esse pouco, acho que você falou muito bem, essas armadilhas, e uma armadilha é essa, né? Que nós cada vez mais, nós escrevemos para nós mesmos, porque nós temos vários mecanismos de vigiar e de punir, e que favorecem certas formas de circulação do conhecimento, inclusive as formas predatórias, que a gente tem chamado atenção, né, dado esse sistema que foi criado pela Qualis Capes, né, mas não só ele, né, mas nós passamos por um momento de muita vigilância e de muita punição na nossa forma de produzir conhecimento científico, né? Também a gente pode fazer uma live sobre isso. Mas essa é a primeira palavra que eu pego, ímpares. Depois, muito a palavra que você repetiu várias vezes, e aproveito Foucault, né? Esse sujeito asujeitado, né? Tanto que a nossa grande palavra, enquanto editores, é a palavra submissão, né? A gente submete ao edital para conseguir financiamento, se submete ao artigo, a gente está sempre submetido a algum lugar, né? Então, acho que é uma palavra forte aí, submissão. E a terceira, só porque para Zumira eu peguei 3, eu queria falar que é essa questão que você colocou por último na figura do Dingó, que são os afetos, né? Você realmente falou dos afetos, trazendo a sua pessoa, a sua posição dentro da comunidade e das tensões que todos nós passamos, né? Eu queria trazer, para fechar a nossa discussão aqui, Zumira também pode reagir, 2 perguntas simples para a gente discutir mais algum momento, sobre os novos desafios da ciência aberta, né? Eu até anunciei que você ia falar dos portais, você falou rapidamente do Cielo, né? Mas nós temos o portal da UFMG, o portal da UFAL, que eu sei que você participou, o portal dos periódicos mineiros, que também é um portal, e a ideia da ciência aberta traz muito um conceito que a Zumira trouxe do trabalho voluntário, né? E a gente tem, você sabe que eu trabalho com os pesquisadores da área de astronomia e sempre fui encantada pela astronomia amadora. E esse mês do amor a gente vai falar muito dessa ciência amadora. Amadora no sentido de ser um trabalho engajado voluntariamente, um trabalho que você faz pelo prazer de ser realizado, né? E é o grande trabalho dos nossos avaliadores, dos nossos editores, de todas essas pessoas que envolvem na produção desse conhecimento, é um trabalho ligado pelo afeto, né? E a gente fala tão pouco dele, né? Então, eu queria provocar vocês dois sobre essa questão dos portais e a abertura da ciência aberta para esses voluntários, que são muitos, para dar visibilidade a esse trabalho colaborativo que é realizado. O que vocês têm visto, o que vocês têm sentido sobre o avanço dos periódicos brasileiros no sentido de uma ciência aberta? Silvânia, eu não sei, eu sou uma pessoa otimista por definição, mas ultimamente eu tenho ficado assim otimista, continuo otimista, mas assim um pouco reticente sobre
a nossa capacidade de inovar e de apresentar respostas novas para os desafios, né? Então, um dos trabalhos que eu fiz, que você citou aí, nós fizemos o Periódico de Minas, que está disponível, aí basta colocar no Google Periódico de Minas, vocês vão ver um portal importantíssimo, é o único estado do Brasil que fez um diagnóstico das revistas científicas no estado. E nós ficamos muito chocados em descobrir que, em Minas Gerais, há mais de 400 revistas científicas. É um número muito grande, é um número alto. Então, há todo tipo de revista. Há revistas de altíssima qualidade internacional e há revistas muito precárias, enfim, feitas em condições muito ruins e com alguns equívocos, né, das equipes editoriais. Então, a ideia era a gente proporcionar formação para os editores, as equipes editoriais, para que eles pudessem sofisticar os seus fazeres, né, no cotidiano das revistas. Bom, esse continua sendo o intuito do nosso projeto Periódicos de Minas. Mas nós estamos muito submetidos às regras, né? E eu acho que isso impede que nós façamos inovações, e essas inovações tragam, sabe, assim, um ar novo, um suspiro a esse formato, porque nós poderíamos ter uma série de desdobramentos aí interessantes, e eles, como nós temos que nos submeter o tempo todo às regras, a Zumira, por exemplo, citou que está agora num processo de internacionalização da revista Docência do Ensino Superior, e, para tanto, parte da equipe tem se debruçado sobre os critérios, né, considerados importantes para que a revista, então, se internacionalize, né? Então, ótimo, é isso, e está certíssimo, é isso que tem que ser feito mesmo, né? Mas não há uma reflexão crítica geral, assim, que anteceda esse exercício, né, feito lá pela revista, que é da equipe editorial, que desse parâmetros, que colaborasse, que ajudasse que a equipe fizesse esse movimento de uma maneira amparada, coletiva, e que todos pudessem crescer juntos, fizéssemos discussões, né? Então, acabam sendo ações muito individualizadas, ou individualizada da pessoa, ou individualizada daquela revista que resolve fazer isso. Então, o caminho trilhado pela revista do Ensino Superior, que a Zumira é da equipe, é uma pena. Eles vão gastar uma energia enorme, sendo que um outro periódico está fazendo a mesma coisa e nós nem sabemos que eles estão fazendo. E se estivéssemos fazendo isso coletivamente, colaborativamente, nós poderíamos estar trocando os caminhos, as armadilhas. Olha, a gente caiu aqui, não pisa nessa pedra, não, que ela vai dar um buraco aqui, você cai aqui, né? E às vezes é uma coisa doida. A gente, de novo, a submete, né? Submete a um indexador, sei lá, Scopus. Aí a resposta vem daí a 1 ano e meio, e a resposta vem negativa. E aí você só pode submeter de novo a palavra, daí a 1 ano. Ou seja, passaram-se 2 anos, 2 anos e meio, até que você, sabe, perca as energias. Nossa, não vou fazer esse negócio não, dá muito trabalho, né? E aí, eu acho que faltam esses movimentos assim, institucionais, de colaboração, de que nós estivéssemos empenhados em crescer, em melhorar, em dar visibilidade ao que se faz, né? E não ações individuais. Então, eu faço essa reflexão, assim, provocado pela sua questão, Silvânia. E você, Zumira? Sei que Zumira concorda com as... Então, eu fico pensando assim, sabe aquela coisa, 2 passinhos para frente e 1 para trás? Que, de certa forma, a gente já tem um pouco, né, dessa coisa da colaboração na pesquisa, de compartilhar resultados, em algumas áreas, porque eu acho que a questão da ciência aberta ela é percebida de um jeito diferente também, de uma área para outra, sabe? Mas eu
eu pensando nisso que o Sérgio falou aí agora, né? Quando a gente tem na nossa equipe, a nossa equipe tem uma abertura para os ímpares, né? A nossa equipe se abre para a participação dos estudantes, para a formação desses editores. É um espaço de se formar editores também. E a gente é visto como assim, quase que alienígena, né? Porque as revistas não trabalham dessa forma. Então, que ciência aberta que está se propondo? Que colaboração que está se propondo, se nem a própria casa né, de produção ali do conhecimento não se abre para essas participações. Por isso que eu falo que, em certos aspectos, é um passinho para frente, dois para trás, ou o inverso, enfim. É um processo. Acho que é isso. Pois é. Vocês gostariam, assim, para fechar a nossa live, de colocar uma mensagem para os editores, para os grupos? A Abrapec, né, Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, tem vários editores, né, várias revistas dos grupos, porque é uma área que trata da ciência e da natureza, e que é uma área bastante produtora de conhecimento específico, com muitas formas diferentes, né, como a Zumira colocou. Os procedimentos são muito diferentes da física, do ensino de física para a educação ambiental, para as questões das controvérsias científicas, as teorias enunciativas, que são muito variadas, mas a gente também está num caminhando, né? Que eu acho que um passinho para frente e dois para trás, não é nem dois para frente e um para trás, não. Mas acho que problematizar e trazer essas discussões já é um elemento importante, e colocar na pauta da ciência brasileira, com todos os conflitos que nós estamos vivendo atualmente, a possibilidade de trabalhar junto com os nossos diversos produtores de conhecimento, né? Validar diversas formas de produção de conhecimento, já é importante. Acho que já é um bom passo para frente, né? Essa que é a minha mensagem para os editores. Gostaria que vocês pensassem também. Bastante problematizadoras as perguntas que vocês nos trouxeram, né, nessa fala, mas uma mensagem de preferência, né, Zumira, afetuosa e otimista. Então, eu deixo um convite para que editores e suas equipes experimentem um formato diferente de trabalho, mais colaborativo, mais coletivo, mais afetuoso, né? Que tenham uma equipe editorial que possa sentar na grama e fazer um piquenique, enquanto se faz a análise dos textos, das submissões, como diz a Silvana. Mas, enfim, deixo esse convite, porque para a gente que está vivendo esse processo por dentro, ele é claramente muito enriquecedor para todos os envolvidos, né? E como eu fiz questão de mostrar no início da apresentação, é um periódico que atende a critérios científicos como qualquer outro, né? Então, não é por funcionar de uma forma mais aberta, mais colaborativa, com a participação dos ímpares, que a gente deixa a desejar no critério científico, né? Então, a minha mensagem é essa, é um convite. Obrigada, Zumira. Vou aproveitar o convite que a Zumira fez, vou fazer também um convite. Não ia fazer em formato de convite, mas eu achei tão bacana o convite. A Zumira fez um convite para que as equipes editoriais, né, sejam afetuosas dentro da própria equipe. Então, o meu convite vai para fora, né? Que os editores dos diferentes periódicos façam também essa troca afetiva, né? Eu vou dar um exemplo bem assim curioso que aconteceu comigo. Uma vez eu submeti, de novo, submissão, né? Agora eu vou ficar com isso na cabeça, né? Eu submeti um artigo a uma revista estrangeira e o artigo foi recusado. Eu até concordo que ele tinha que ser recusado mesmo, naquela revista. Eu concordo com os pareceres. Mas o editor me mandou um e-mail tão gentil, e eu guardo alguns desses e-mails, que um dia tenho a fantasia de escrever um texto com essas reflexões, né? E ele falou o seguinte, foi recusado, tal, não tem volta, beleza. Mas eu sou amigo do editor da revista tal.
eu estou pensando, se você me autorizar, eu vou mandar uma mensagem para ele, perguntar o que ele acha, ele dá uma olhada lá, se você me autorizar. Aí eu falei, claro, autorizo. Aí ele mandou, uns 15 dias depois, eu recebi e-mail desse outro editor, falando, agradecendo, falando, nossa, tem tudo a ver com a nossa revista. Inclusive, como já passou pelo processo inteiro lá, nós vamos acolher os pareceres que... porque nós concordamos com os pareceres, mas o fato, os elementos que levaram o seu artigo não ser aceito lá, aqui no nosso caso não faz sentido, porque a gente aceita, isso aqui está legal, o artigo está bom. E aí foi muito legal, e o artigo foi publicado nessa outra revista, né? Eu achei isso genial, eu queria trazer isso para cá, né? Na época que eu era editor de uma revista que vocês conhecem, de educação, gente, eu tentei fazer isso de todo jeito, e o povo ficou louco, não queria fazer de forma alguma, né? Na época eu ainda não tinha esses argumentos tão fortes quanto os que a Zulmira apresentou, talvez se eu já tivesse isso, eu pudesse ter argumentado um pouco mais, mas eu desisti dessa ideia. Mas olha que interessante, né? Se a gente pudesse aproveitar isso entre os editores, que houvesse uma rede também, né? Assim como a gente está falando de redes, e as redes são tão interessantes, por que não uma rede de editores que eles pudessem, né, pensar nisso de forma coletiva e colaborativa? Inclusive, fazia parte do projeto Periódicos de Minas, e aqui será a próxima coordenadora do projeto Periódicos de Minas. Nós estamos no processo de transição, e pode ser que ela encampe esse desafio, que é criar uma rede de periódicos, com este objetivo, né, de que haja uma troca no nível das editorias, né? Eu acho que isso será tão bom. Então, para concluir esse convite maravilhoso que a Zulmira fez para dentro das equipes, o convite também para que a colaboração e a cooperação e os afetos e a alegria de trabalhar neste tema seja feito também entre as revistas, né? Entre as equipes editoriais. Então, fica aqui este convite. E o agradecimento, mais uma vez, de ter participado aqui dessa tarde, bem bacana. Isso. Para finalizar, eu também agradeço muito, Sérgio, Zulmira, ter aceitado o convite. Espero que vocês acompanhem as nossas repercussões dessa fala durante esse mês e durante o tempo que virá, né? E, mais uma vez, eu convido também, né, para fechar um convite, para participar das nossas atividades dentro da revista, através das nossas redes sociais, e todo mês temos um tema do Papo Ciência. Muito obrigada, termino aqui. Um abraço. Obrigada.